Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gênesis capítulo 22, verso 1 ao 14. Amém? E aconteceu depois dessas coisas que colocou Deus à prova a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse: Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse a Abraão: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Igreja pode se sentar. Quero compartilhar algo que o Senhor me deu. E a hora que eu estava meditando e fazendo essa mensagem, essa palavra aqui, ela diz no verso 5: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento e o seu moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Se examinarmos todo o contexto anterior das Escrituras, essa é a primeira vez que a palavra adoração, a palavra adorar, ou algo a respeito de adorar a Deus aparece na Bíblia. Abraão foi o primeiro homem que ofereceu algo para Deus em adoração. Foi o primeiro momento que nós vemos algo sendo oferecido para adorar. Mas para que uma adoração seja oferecida a Deus,
Antes, há uma pergunta que Ele fez ao meu coração para compartilhar nessa noite. Qual a ordem Deus te deu? Cada um de nós, quando buscamos ter uma experiência com Deus, desde quando nós fomos chamados, desde quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, temos um propósito. Querendo ou não, o Senhor diz que a luz, que o sol, que as árvores, elas proclamam a glória de Deus. Então não importa se a pessoa vive numa comunidade mais distante, aonde a televisão, aonde as redes de comunicação ainda não conseguiram chegar lá. Se lá chega o sol, se lá chega a chuva, se lá chega o vento, eles podem contemplar a glória de Deus. Então não há pessoa que tenha desculpa para não contemplar a glória de Deus. Quando nós fomos formados, fomos feitos com um propósito, que é o propósito de adorar a Deus. E Deus, Ele nos dá ordem, a começar com o primeiro homem que foi formado, Adão. Adão foi formado e Deus fala que fez ele a sua imagem. A imagem de Deus o fez. E Ele deu uma ordem para Adão, que era para ele frutificar a terra, era para ele multiplicar, era para ele encher a terra, para ele sujeitar a terra. A autoridade de Deus estava sobre a vida de Adão. Adão recebeu uma ordem de Deus. Essa foi a primeira ordem quando Deus cria Adão. E Ele fala para Adão para que ele os abençoe, para que ele frutifique, multiplique e encha a terra. Adão, ele recebe uma ordem. E Adão, ele recebe um caminho, algo para ele andar. E a outra pergunta que o Senhor nos fez, por qual caminho Deus pediu para você ir? Para qual caminho que o Senhor lhe deu uma ordem para adorá-lo? Quando nós vamos olhando a vida de Adão e vamos examinando, Deus, ele dá uma ordem para Adão, um perímetro para ele seguir, que era para ele guardar o jardim do Éden. Existia um caminho para ele andar, existia um lugar para ele ficar. E dentro desse jardim, o Senhor que colocou, diz ali no verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Essa era a ordem que Deus deu a Adão, para ele ficar dentro do jardim do Éden. Há um lugar para Adão ficar. Havia uma ordem específica de Deus para ele ficar ali. E ele ordenou, dizendo, de toda árvore dos jardins comerá livremente. Adão aqui, ele pode viver livremente. Deus não criou o homem para ele ser preso, Deus não criou o homem para ele viver aprisionado, mas Deus criou o homem para ele viver livre. Deus criou o homem e colocou ele no jardim de delícias, no jardim do Éden. Ele dava ordens, ele cuidava o jardim, ele lavrava a terra, ele estava vivendo debaixo da obediência do Senhor. Mas Deus deu mais uma ordem para Adão: de toda a árvore você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. E o Senhor fala por que ele não pode comer dessa árvore. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus nos dá uma ordem, nos coloca dentro de um caminho para nós andarmos, nos dá algo para vivermos livre. Jesus Cristo verdadeiramente nos libertou, mas Deus criou o homem no princípio livre. Ele não criou o homem para ele ser preso, era para ele ser livre. E a partir do momento que Adão, ele para de ter um relacionamento com Deus, que ele escolhe comer, ele escolhe experimentar aquilo que não era para ele experimentar, ele sai do caminho, ele sai do propósito. Quando nós olhamos a vida de Adão e Eva, vemos que Deus falava todos os dias com ele. Todos os dias Deus vinha e visitá-los. Todos os dias eles tinham conversa com Deus.
Havia um diálogo com Deus. Eles estavam nus, mas eles não tinham vergonha. Quer dizer que eles não tinham nada para esconder. Mas no primeiro momento, quando Adão e Eva, quando eles comem daquele fruto, quando eles escolhem, pelo seu livre-arbítrio, desobedecer uma ordem de Deus, automaticamente eles escolheram um outro caminho, que era viver longe do caminho do Senhor. Eles não andavam mais com Deus, Deus não conversava mais com eles, eles foram expulsos do jardim do Éden. Talvez nessa noite você se pergunte por qual caminho você tem andado. E esse caminho que muitas pessoas têm andado, será que é o caminho que Deus projetou? Será que é a ordem que Deus deu que estamos seguindo? Será que esse caminho que estou trilhando, será que todas as coisas e consequências que vêm acontecendo são culpas de Deus, das pessoas, da igreja, da sociedade, do governo? Ou são culpas das minhas decisões? Quando vocês percebem aqui o diálogo de Adão e Eva, vocês veem que um joga a culpa no outro. Adão joga a culpa na Eva, a Eva joga a culpa na serpente. A serpente não tinha ninguém para ela jogar a culpa. Mas muitas vezes a sociedade ela está assim. Ninguém assume a sua responsabilidade, ninguém fala dos seus erros e ninguém assume: eu estou andando por um caminho errado e eu preciso voltar à origem. Mas depois desse caminho, depois dessa desobediência, depois da quebra dessa ordem, Deus falou para eles multiplicar, para eles encher a terra. Mas era para encher a terra de pessoas à imagem e semelhança de Deus. Esse era o projeto de Deus. Mas quando começamos a ler o livro de Gênesis, vemos que a terra ela estava cheia, mas cheia de pessoas más. E a Bíblia diz que as pessoas eram tão más que o seu coração estava cheio de pensamentos maus. E esses pensamentos eles iam crescendo. Mas de repente Deus encontra um homem, ele acha graça olhando para um homem na terra. Ele acha um homem reto, ele acha um homem justo. E o que me chama a atenção, o que me fez chamar a atenção quando estava lendo esse texto, na vida de Noé, é que Deus não fala apenas que ele era um homem justo, que ele era um homem reto. Mas a Bíblia diz aqui que estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Essa é a diferença no caminho que nós seguimos, irmãos. Adão e Eva, eles estavam com Deus, eles andavam com Deus, estavam no caminho de Deus, no propósito de Deus. Mas em um determinado momento a curiosidade, a tentação, o desejo veio e eles cederam a esse desejo. E eles escolheram colocar em dúvida aquilo que o Senhor tinha falado, colocaram à prova aquilo que o Senhor tinha falado. Talvez eles pensaram assim: vamos comer, ver se vai morrer. E primeiro a mulher come, não morre, não aconteceu nada, então vou comer também. Mas Deus não estava falando apenas de uma morte natural, porque a morte natural entrou a partir dessa desobediência. O homem foi criado para ser eterno, ele já vivia no plano de Deus. E a partir do momento que nós escolhemos testar, colocar o Senhor à prova, experimentar algo que é proibido pelas Escrituras, nós estamos deixando que o diabo entre na nossa vida. E a partir do momento que você dá lugar ao diabo, ele entra e ele faz o que quer. Imagina que você faz cópia da sua chave e você começa a entregar para aquelas pessoas que você sabe que a profissão delas ou que a atividade delas é roubar. Elas vivem do roubo. Aí você distribui a chave da sua casa para essas pessoas. Elas podem entrar na sua casa no momento que quiserem e levarem o que quiserem da sua casa. É isso que o pecado faz, é isso que a desobediência faz na vida do cristão. Dá uma chave na mão do diabo,
para que no momento oportuno, no momento que ele achar que ele deve, ele entra na casa, ele destrói casamentos, ele traz enfermidades, ele traz destruição, ele traz a morte. Mas de repente um homem acha graça aos olhos do Senhor, no meio de uma sociedade imunda, pecadora, cheia de maldades, cheia de iniquidade, poluição moral, com o coração impuro, um homem andava com Deus. Mas esse homem, ele não se preocupava apenas com ele. A Bíblia diz que ele era justo e reto em suas gerações. Vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas se preocupam apenas com elas. Pessoas que não estão preocupadas com o próximo. Pessoas que não estão preocupadas com seus filhos, com as suas próximas gerações. Pessoas que vivem como Ezequias viveu. Deus deu uma ordem ao rei Ezequias. Leva Isaías à casa do rei e fala para ele: coloca em ordem a tua casa, porque hoje você morrerá. Deus deu uma ordem para Isaías, para Ezequias, para ele colocar sua casa em ordem. Todo o milagre que aconteceu mexeu com a estrutura do mundo, mexeu com o horário, um milagre extraordinário que ninguém viu acontecer depois. O relógio voltou 1 hora, não era horário de verão, mas o relógio voltou 1 hora. Deus deu um sinal que estava curando Ezequias. A Bíblia diz que ele chorou, que ele orou, e Deus curou. Muitas vezes nós recebemos uma ordem de Deus, vamos lá, oramos, e Deus intervém com a sua misericórdia, com a sua graça e faz um milagre. Mas nós esquecemos que a ordem de Deus, ela continua de pé. A ordem de Deus para Ezequias era: coloca em ordem a sua casa. Havia algo que estava bagunçado que não passaria bem para a próxima geração. E aqueles 15 anos que o rei Ezequias recebe, em vez de ele buscar andar nos caminhos do Senhor, voltar à sua casa, à sua origem e preparar a próxima geração, ele viveu para mostrar aquilo que Deus tinha dado. E quando o profeta vinha e falava o que iria acontecer na próxima geração, ele só sabia falar assim: boa é essa palavra. E vemos como foi a destruição da sua geração futura. Quando Deus dá uma ordem a Moisés para ele tocar na rocha, ele toca na rocha e sai água. Futuramente Deus fala para ele: agora você não vai mais tocar na rocha, agora você vai falar a rocha e ela vai dar água. Moisés fala a rocha, não acontece na hora, ele fere a rocha. Saiu água, deu certo. O povo nem desconfiou que Moisés quebrou ali uma ordem de Deus. Muitas vezes as coisas podem até estar dando certo, mas não quer dizer que são as coisas do jeito de Deus. Não quer dizer que estamos andando no caminho de Deus. Não quer dizer que os nossos resultados, as nossas performances, Deus está avalizando e está dizendo: está tudo certo. Há um caminho que nós devemos andar. Há uma ordem que Deus deu para nós seguir. E Deus achou um homem que andava com ele e levou ele por um caminho para adorá-lo. Deus deu uma ordem para Noé para ele construir uma arca, construir um barco enorme, aonde não chovia e aonde não tinha lago. Quem sabe toda aquela multidão estava ali, olhando e pensando o que Noé estava fazendo, chamando ele de louco e que ele não tinha mais o que fazer. Mas Noé sabia que Deus tinha se arrependido de ter criado o homem. Deus se arrependeu porque Deus não criou o homem para a maldade. Deus criou o homem para adorá-lo, para andar em obediência a Ele, para andar em temor
a ele. E Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas olhando toda a face da terra, como a palavra do Senhor disse, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, Deus acha um fiel. E Deus vê ali uma solução de acabar com toda aquela geração iníqua, com toda aquela maldade, e a partir da geração de um homem justo e reto, construir um novo povo. E assim Deus o fez, e Noé obedeceu e andou pelos caminhos do Senhor. Noé, após ter obedecido ao Senhor, após Deus ter se arrependido de ter formado o homem, Ele diz na sua palavra que ele não ficaria mais eternamente, que seu espírito não ficaria tanto tempo assim no homem, mas ele retiraria o seu espírito e abreviaria os anos do homem para 120 anos. Mesmo nessa palavra de Deus, Noé vive 950 anos. Noé andava com Deus. Noé andava no caminho de Deus. Noé obedeceu a Deus. E Deus, Ele chama um outro homem para que possa andar nos caminhos dele. E no livro de Gênesis, no capítulo 12, o Senhor disse a Abraão para ele sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. No caminho que o Senhor quer que nós andamos, muitas vezes nós precisamos tomar decisões difíceis. Nós precisamos sair do lugar de conforto, sair da nossa terra, sair aonde que nós temos parentes, aonde tem pessoas que nos querem bem. Precisamos ir para uma terra distante, aonde que não conhecemos ninguém. Precisamos sair da casa do nosso pai. E precisamos ir para uma terra que Deus vai nos mostrar. No ano de 2009, a minha esposa e eu estávamos com 2 anos de casado e nós recebemos uma proposta e fomos orar a Deus para saber se era para cumprirmos irmos naquela proposta. E a proposta era para sairmos daqui e ir para uma cidade menor, uma cidade distante, onde nós não teríamos uma igreja definida para congregar, onde nós não sabíamos o que fazer, não tínhamos amigos, não tínhamos conhecidos, não tínhamos ninguém. E Deus aprove, Deus responde positivamente, nós vamos para essa cidade. A pessoa que me fez a proposta, em 3 meses, ela sai da empresa e tudo aquilo que o homem tinha prometido vem por terra, não tinha mais nada daquelas promessas. Nós estávamos lá de mudança, minha esposa fazendo faculdade, eu tinha transferido a faculdade para aquela cidade, mas nós estávamos no caminho do Senhor, nós estávamos na direção do Senhor, e todo o período que nós passamos lá, o Senhor nos honrou, e a palavra que Ele nos deu para ir, Ele honrou. O valor do salário que Ele prometeu, Ele honrou. O homem não honrou, mas Deus honrou. Deus supriu todas as nossas necessidades. Nós ali aprendemos, nós nos aproximamos de Deus, nós crescemos, nós saímos da casa do nosso Pai e nós aprendemos que Deus é o provedor, que Deus é aquele que nos ensina o caminho que devemos ir, o caminho que devemos andar. Agora olha para Abraão, esse homem com 75 anos, com família, com vidas, com pessoas que ele conhece, com negócios, estava com a sua vida tranquila, resolvida ali. De repente ele ouve uma voz de Deus, não sabe qual é o projeto, não sabe qual é o plano, mas ele obedece. Muitas vezes Deus fala para você sair do lugar onde você está, e você fala, só vou sair se Deus me mostrar onde é para ir. Mas se Deus está mandando, nós precisamos obedecer. Como a Jane deu testemunho aqui, se nós não praticarmos a fé, ela não cresce. Nós precisamos colocar em prática. Quando Deus
foi mudar o meu ramo de trabalho, eu não tinha experiência nenhuma. Eu trabalhava com vendas de veículos e de repente surge uma oportunidade para mim trabalhar com peças de linha pesada. Nunca tinha visto, não conhecia nem o que era aquele tipo de peça. Oro, peço para Deus a direção e Deus confirma. Eu falei, agora para Deus confirmar só falta eu ganhar a conta, né? Aí eu pego o meu FGTS, estou tranquilo, né? Vou ter lá uns meses de estabilidade, vou receber o seguro-desemprego, vai estar tudo certo. Mas Deus fala assim, você não vai ganhar a conta, você vai pedir. Só que isso ele falou um mês depois que eu já estava com a empresa, vendo que ela ia dar prejuízo. O primeiro mês da empresa já tinha dado prejuízo. Eu falei, Senhor, eu tenho família, como é que eu vou largar o meu salário aqui, que está pagando as contas da empresa agora e lá de casa? Mas Deus falou, pede a conta. E eu pedi a conta, irmãos. Muitas pessoas, Deus quer que abra um parênteses aqui, muitas pessoas chegam na empresa e quer dar um jeitinho. Você quer fazer um acerto, você quer devolver o FGTS, você quer devolver a multa. Isso é errado. Algumas pessoas, elas trabalham a vida inteira perfeitamente, mas de repente surge uma oportunidade e começa a fazer o seu trabalho relaxadamente. Começa a fazer coisas erradas para que o patrão venha e dê a conta para ela. Mas esquecem que elas são a imagem e a semelhança de Deus. Esquecem que representam alguém que é muito maior do que um acerto. Num acerto que muitas das vezes o inimigo vai roubar e vai tirar, porque aquilo não era justo você ganhar. Não importa o que você trabalhou, quantos anos você trabalhou. Se Deus está falando para você sair dessa empresa, é porque Ele tem algo maior para você. Ele não quer que você espere ganhar a conta, Ele não quer que você espere para fazer um acerto. O dinheiro que estava lá do meu FGTS, Deus abençoou que no momento oportuno eu quitei o financiamento que eu tinha do nosso apartamento. Um mês depois, aconteceu essa notícia ali do presidente liberar o FGTS lá de quem tinha trabalhado na determinada data. Eu era um daqueles. Mas eu não precisei sacar aquele dinheiro. Deus fez eu usar aquele dinheiro para livrar de uma dívida, para não ficar escravo de uma dívida. Eu não sei para quem Deus está falando, isso não está na minha mensagem. Mas eu não sei a forma que você tem vivido. Se no seu trabalho você não está contente, peça conta. Vai para casa, ore ao Senhor. Deus tem algo melhor para você. No caminho que nós estamos andando, nós precisamos perguntar, esse é o caminho que o Senhor me trouxe? É esse o caminho que o Senhor quer? Eu estou andando com Deus nesse caminho? Se não estou, eu devo parar imediatamente e começar a andar no caminho que Deus vai me levar. Abraão, ele sai daquela terra, sai da sua parentela e ele vai caminhando. E de repente ele chega no lugar onde Deus preparou para ele. Mas no lugar que Abraão chegou, tinha seca, tinha fome. E muitas vezes nós olhamos e achamos que o outro lugar que Deus nos colocou é pior do que onde nós estávamos. E daí, em vez de nós lembrarmos do chamado, do propósito de Deus na nossa vida, e orarmos novamente, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me trouxe para eu passar fome nesse lugar, o que o Senhor quer? Qual o propósito? Qual o milagre que o Senhor quer fazer nesse lugar? Abraão, ele não fez isso, ele pega e vai para o Egito, lá o rio, as cheias faziam ter uma colheita. Ele sabia que lá ele não ia passar fome, mas lá ele carrega a maldição, ele dá lugar ao diabo. Ele sai fora do plano de Deus. Ele não está cumprindo uma ordem de Deus. Deus não falou para ele sair daquela terra que estava com fome. Deus queria operar um milagre ali. Ele precisa ver a sua mulher sendo tomada para ser mulher de outro homem. Ele precisa aguardar a intervenção, a misericórdia de Deus para que ele volte para a terra que Deus mandou ele ir. Às vezes nós já até passamos pela terra, pelo caminho que o Senhor mandou nós andarmos.
já tivemos experiências com Deus, mas há um determinado momento que nós esquecemos desse Deus, esquecemos de orar, esquecemos de andar no caminho e vamos para um outro lugar, fugimos da direção do Senhor. Mas o que Deus nos chama hoje, qual é o caminho que Ele te chamou para adorá-lo? Qual é o caminho que vai te levar para a vida eterna? É esse caminho que o Senhor quer que você ande. E Abraão, ele volta para o propósito de Deus e ele anda no caminho. Só que daí Abraão estava todo faceiro, casado, tinha um servo ali, e de repente Deus fala que fará dele uma grande nação. E ele pensa assim, bom, eu já estou velho, vai ser através desse meu servo. Muitas vezes os nossos planos são aquilo que os nossos olhos enxergam. A maneira de eu sair desse emprego é eu arrumar outro emprego. A maneira de eu sair dessa situação é eu ir por aqui. A maneira de eu me livrar dessa dívida aqui é fazer isso. Fazer esse acerto, fazer esse acordo. Mas as nossas maneiras não são as maneiras de Deus. A Léo leu aqui que os planos do Senhor, eles são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. O homem, ele pode até planejar, pode fazer planos, mas aquilo que o Senhor planejou é o que é perfeito. E se nós não tivermos uma experiência com Deus, de buscarmos Ele em oração, nós nunca vamos saber qual é o plano de Deus para a nossa vida. Você já sabe o que Deus pediu para você entregar para Ele? Deus falou com cada um de nós, e Ele quer falar, e Ele pediu algo para nós entregarmos para Ele. Quando o povo de Israel estavam comemorando as festas, as 3 festas anuais, diz lá na palavra do Senhor que ninguém podia chegar de mãos vazias, todos traziam algo para Deus. O que eu entreguei para Deus? O que eu tenho dado para Deus? O que Deus pediu para me entregar a Ele? Está lá Abraão, cuidando da sua fazenda, plantando, colhendo, seus rebanhos crescendo, Saraí ali, e de repente Deus traz uma promessa, algo que seria bom, mas Abraão, ele tenta dar um jeitinho, Saraí vai lá e dá um jeitinho, e através de Agar nasce uma nação, nasce Ismael. Ismael não estava dentro do plano de Deus. Mas mesmo Ismael não estando dentro do plano de Deus, a misericórdia do Senhor é tremenda. Não importa aquilo que nós fazemos fora do plano do Senhor, Deus, Ele é misericordioso. E a palavra do Senhor diz que Deus abençoou a Agar e a Ismael. O contexto anterior, ali no capítulo 21, nós vemos que quando Abraão despede Agar e Ismael para o deserto, levanta de manhã, de madrugada, dá um pão, dá um pouco de água e eles vão. De repente Agar viu que acabou o pão, acabou a água, deixa o menino lá debaixo de uma sombra para morrer e vai. Agar se desviou dos caminhos do Senhor. Agar saiu fora do caminho do Senhor, mas Ismael estava ali, ele aprendeu com seu pai a orar, e ele ora, e Deus diz que ouviu a voz do menino. Um anjo vem para Agar e fala, o que você está fazendo aí? Deus ouviu a voz do menino, e de repente os olhos dela se abrem, e ela vê um poço. Talvez nessa noite Deus quer abrir os seus olhos para ver que há um poço, que há água, que há saída. Talvez você se encontra no deserto, talvez você não sabe mais o que fazer, talvez você se sente abandonado, mas Deus tem a saída. Deus tem um poço de água pura, cristalina para você beber, um poço de água que quando você beber você não vai tornar a ter sede, uma água que se chama Jesus Cristo. É essa água que todos nós precisamos tomar, precisamos experimentá-la e precisamos permanecer.
E de repente a promessa de Abraão se cumpre. Saraí não é mais Saraí, já é Sara, já é princesa. Abraão não é mais Abraão, mas é Abraão. Nasce Isaque, passa-se os anos. E então, Deus colocou Abraão à prova. Deus prova Abraão. Quase 30 anos, mais de 30 anos se passaram. Quase 50 anos. Lá Abraão, velhinho, e Deus fala para ele: pega o teu único filho e vem para o monte adorar. Deus foi específico em falar para Abraão que era o seu único filho, o filho que ele ama, o Isaque. Deus pede algo para Abraão entregar a ele. Vai para a terra de Moriá, caminha 3 dias, e de repente ele vê o lugar onde Deus quer que ele ofereça o sacrifício. Eu não sei o que Deus está pedindo para você entregar essa noite. Eu não sei o que você precisa entregar para Deus. Talvez Abraão colocou toda a sua fé no seu filho. Talvez aquele filho ali, ele pensava que iria casar, ia ter muitos filhos, e através daquele filho teria multidões, e de repente Deus está pedindo para ele o filho da promessa, o filho que Deus prometeu. A Bíblia nos diz que Abraão cria em seu coração que depois de oferecer o seu filho em sacrifício, Deus poderia ressuscitar. Esse é o exercício da fé, essa é a prática da fé. Abraão, ele estava indo não para matar o seu filho, mas ele estava indo a adorar a Deus. Talvez algo que Deus tem pedido para você, você tem pensado que aquilo ali vai acabar, vai destruir a sua vida, vai destruir a sua família. Mas se você pensar como Abraão, que você não está matando o seu filho, mas você está adorando a Deus, você está entregando a Deus, porque Deus tem o melhor sempre, em qualquer circunstância, você vai ver a diferença. Foi isso que Abraão fez. Foi isso que estava no coração de Abraão. Ele fala para os seus servos, para os seus empregados: nós vamos subir, eu e o menino, nós vamos adorar, e nós vamos voltar para cá. Ele não falou que ia voltar sozinho, ele não falou que voltaria sozinho, mas ele já tinha certeza que ele ia lá, oferecia aquilo que Deus tinha pedido, e ele voltaria. É isso que Deus quer de nós. Deus tem pedido a cada um de nós alguma coisa. Alguns Deus tem pedido obediência, alguns Deus tem pedido filhos. E olha como a sociedade está. 1 filho está bom, 2 já é demais, 3 é loucura. 4, né, Éder? 4 é uma bênção de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que filhos são a herança do Senhor. E muitas pessoas, elas deixam que Deus pare o ministério que elas têm, o propósito que elas têm, porque elas falam: eu não vou estragar o meu corpo, eu não vou ter filho porque filho é só despesa. Olha como que está esse mundo. Mas o que Deus quer de cada um de nós é que nós venhamos ter filhos para mudar gerações. O que me chamou a atenção na vida de Noé, que Noé andava com Deus. Noé era um homem justo, reto em suas gerações. Era um homem que se preocupava com seus filhos, com o futuro da nação. É isso que nós precisamos colocar aquilo que Deus tem pedido ao altar de Deus, oferecer em sacrifício a Ele, falar: Senhor, está aqui, é o meu corpo que o Senhor quer, está aqui, é os meus filhos que o Senhor quer, está aqui, é o meu trabalho que o Senhor quer, está aqui. Não importa o que Deus tem pedido para você,
importa a tua decisão de fazer ou não. Vemos o que aconteceu com Adão e Eva, e vemos o que aconteceu com Noé. Vemos o que aconteceu com Abraão. Eu vou entregar, eu vou obedecer, eu vou andar no caminho do Senhor, ou eu vou tomar as minhas escolhas, eu vou fazer aquilo que eu acho que é bom para a minha vida. Quando Deus, Ele pede as coisas para nós, tem pessoas que entregam tudo a Deus e vê os milagres acontecendo. A minha esposa precisou entender que entregar a nossa filha para Deus não era decretar a morte na vida dela, mas era decretar a liberdade do Espírito Santo agir na nossa vida, decretar que Deus poderia entrar e fazer o melhor, porque antes de nós sermos um do outro, ou antes de nós termos filhos, nós somos de Deus. Deus é Pai de todos, Ele é o Criador de todos, Ele criou cada um de nós, Ele formou cada um de nós, Ele escreveu no seu livro a história para cada um de nós. Só que tem pessoas que querem viver a história de Deus, o plano de Deus, e tem pessoas como Adão que querem experimentar o novo, experimentar algo que não vem de Deus, algo que traz morte, algo que desvia do propósito e do caminho do Senhor. Tem pessoas que querem parecer que estão entregando tudo, vêm na igreja todos os domingos, aparentemente é o melhor cristão que tem, mas lá fora estão vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor. São cristãos ocultos, as pessoas nem sabem que elas fazem parte de uma comunidade. Vê pessoas enfermas ao seu lado, mas tem medo de levantar a mão e orar, de ser discriminada pela sociedade. Atos capítulo 4 nos mostra a história da igreja, de como a igreja se formou e como a igreja era, como ela vivia. Eu vou ler para não deixar de fora. Diz lá no verso 32 de Atos 4: e era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Quando Deus deu uma ordem para Josué, quando eles foram conquistar a primeira cidade, a cidade de Jericó, essa primeira cidade, Deus falou assim, ó, tudo que tem aí, todos os despojos, vocês não vão pegar nada, porque essa é a primeira cidade, é meu, tudo que vocês pegar será amaldiçoado. E eles vão lá e vê a mão forte de Deus, a maior cidade, a cidade que tinha muralhas indestrutíveis. Mas nenhum homem é ferido, nenhum homem morre, nenhuma família de luto, nada acontece. De repente eles vão para a segunda cidade, a cidade que até no nome era pequena, Ai. Na cidade de Ai eles não enviam todo o exército, eles falam, não, aquela cidade é pequena, não vamos cansar todos os homens. Mas eles vão lá e saem fugindo de lá. 36 homens morrem, 36 famílias de luto. Sabe lá quantas crianças órfãs? Porque um homem pegou aquilo que não era para pegar. Mas quando Josué dobra os seus joelhos e ele vai para orar, e ele vai se humilhar na presença do Senhor, Deus fala para Josué, por que está prostrado? Levanta. Israel pecou. Deus não fala que um homem pecou. Deus não fala que Acã pecou. Deus sabia quem tinha pecado. Mas ele fala para Josué, Israel pecou. No Antigo Testamento, todo o povo de Deus, se um pecasse, o povo inteiro estava em pecado. No Novo Testamento, eles viviam a igreja como se fosse um só. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos um só. Se uma pessoa estiver sofrendo, a igreja inteira sofre.
Por isso nós precisamos amar uns aos outros, viver em comunhão uns com os outros, nos preocupar com os outros, dividir, e não ser apenas um poço, uma represa que quer pegar tudo para nós, mas precisamos nos preocupar com a vida do irmão, o que o irmão está precisando, e de que maneira nós podemos ser úteis. Isso não vem de nós, é o Espírito Santo que toca em nós e fala: você precisa orar por essa pessoa, você precisa ofertar na vida dessa pessoa, você precisa doar na vida dessa pessoa. É para isso que o Senhor nos chamou, para representarmos Ele aqui. E diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. Você já falou para os seus colegas de trabalho que Jesus ressuscitou? Ou você vai esperar quanto tempo aquela cruz pendurada no pescoço dele, ele mostrando um Jesus morto na tua cara? Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo. Os apóstolos, eles falavam com grande poder que Jesus tinha ressuscitado. Nós precisamos pregar um Jesus vivo, um Jesus que ressuscitou, um Jesus que salva, um Jesus que liberta. Mas vemos pessoas morrendo, vemos pessoas na rua, nós vemos pessoas enfermas e não somos capazes de falar que Jesus Cristo morreu por nós, morreu por eles, morreu para nos salvar, morreu para nos curar, morreu para perdoar os nossos pecados. Nós vemos os pecados na vida das pessoas, mas esquecemos de ver que há pessoas ali, e que Deus, Ele não quer os pecados, mas Ele quer os pecadores. Ele quer que nós vamos aos pecadores e nós sejamos luz no meio daqueles pecadores. Não queremos que nós nos misturemos à roda de escarnecedores, mas Ele quer que nós sejamos o sal e a luz, que vai fazer a diferença. Então que nós sejamos a mudança dessa cidade. Se nós queremos uma cidade com paz, uma cidade que venha ter paz para nós vivermos, segurança para nós andarmos, nós precisamos ser a mudança. Nós precisamos fazer a mudança. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Por que há tanta desigualdade nesse país? Por que muitos têm demais e poucos têm demais e muitos têm de menos? Porque as pessoas roubam tanto que não sabem nem quanto dinheiro tem, e nem em 10 gerações conseguem gastar aquilo que roubaram. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não nos proíbe de ter dinheiro, mas quando nós amamos o dinheiro, nós não temos dinheiro, o dinheiro tem a nós. Mas se nós não amarmos o dinheiro, amarmos a Deus, Deus que é amor, Ele transmitirá esse amor através de nós para as pessoas, e aqueles recursos que Ele nos dá, quanto mais Deus nos dá, nós temos que nos preocupar: Senhor, por que o Senhor está me dando? Porque algum propósito tem, não é para me deixar no banco guardado. Deus quer que eu faça algo, e eu preciso perguntar para Deus: Senhor, aonde eu entrego isso? De que forma eu vou fazer isso? E é na oração que nós precisamos. Mas quando o pastor dá o aviso aqui que na sexta-feira tem oração, as pessoas desaparecem, todas elas têm compromisso, cada um dá uma desculpa. A oração aqui na igreja, irmãos, é totalmente diferente do que orar em casa. Eu oro em casa, mas eu venho orar aqui, e é totalmente diferente. As coisas que Deus revela aqui, Ele é o mesmo Deus que poderia revelar em casa, mas só de eu sair do conforto da minha casa, de eu precisar trocar de roupa, de eu precisar fazer todo esse percurso para vir aqui, Deus olha isso. Há um caminho para vir aqui, há um propósito. E Deus quer que a igreja tenha comunhão com Ele, e nós só vamos ter comunhão através da oração.
Um homem aqui, então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. O que eu vejo aqui na vida do Barnabé é que ele era um levita. Se nós estudarmos a Escritura, vamos ver que os levitas eles não tinham parte na terra. Os levitas eles recebiam 10% de cada uma das tribos. Eles não tinham uma parte na herança. Barnabé de repente pensou, estou fora do propósito, eu quero voltar para o propósito, eu não preciso dessa terra, eu vou servir a Deus. Ele vende e ele vai lá e entrega tudo aos pés dos apóstolos. Mas um casal, Ananias e Safira, vendo que toda a igreja olhou para Barnabé, de repente Barnabé chamou a atenção pelaquela oferta que ele estava trazendo ali, e Ananias e Safira, eles querem o holofote para si, eles querem receber atenção, e eles pensam assim, a nossa terra vale bastante, mas vamos fazer assim, vamos vender a terra. Nós estamos vendendo a terra aqui por 4 milhões, mas vamos falar que nós vendemos por 2, nós fica com 2 milhões para nós, e vamos dar 2 milhões, 2 milhões de oferta é muita oferta, toda a igreja vai olhar de novo para nós, vai parar de olhar para Barnabé. E eles vão lá, Deus não pediu que eles vendessem aquilo que eles tinham. E eles vendem, chega Ananias para Pedro, para entregar, e Pedro fala para ele, porque Satanás encheu teu coração, para que mintais ao Espírito Santo. Talvez muitas pessoas tenham entregado tudo a Deus, tenham voltado para o caminho do Senhor. Mas existem pessoas que elas entregam uma parte, para parecer que estão entregando tudo. Até falam que estão entregando tudo. Falam para si mesmos que estão entregando tudo. Tentam se enganar. Mas Deus pediu algo que está lá no fundo do seu coração e que talvez você não quer entregar. Talvez é uma crença, uma religiosidade, talvez é um respeito aos seus pais. Eu não sei o que é, mas o que Deus quer hoje, a ordem de Deus hoje, é que nós possamos obedecê-lo, que nós possamos ter temor de Deus, como juiz soberano, mas que nós possamos saber que agora não é o juiz soberano que está nos chamando, mas é o Pai amoroso que nos chama, para entregar tudo o que temos a Ele, sem reservas, sem ressalvas, entregar tudo, para que o plano de Deus possa se cumprir em nossa vida. Entregar tudo a Deus, porque eu sei que o melhor de Deus vai se cumprir na minha vida. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio com um propósito e uma ordem, mas quando estava se passando os dias e chegando próximo da hora dele cumprir aquilo que ele veio para fazer, ele estava orando e conversando com o Pai, e ele pediu: Pai, se for possível, se tiver uma outra alternativa, passa de mim esse cálice, não deixa eu passar por essa morte. Mas Pai, não faz a minha vontade, faz a tua, porque eu sei que a tua vontade vai dar certo. Eu creio que Deus, como Pai, Ele sofreu nesse momento, porque Ele não queria ver o seu filho sofrer, mas Ele sabia que era necessário. Quando eu estava naquela UTI orando pela Eduarda, e de repente ela
piorava, Deus falava para mim que ela iria piorar, e eu perguntava, Senhor, mas por quê? Ela estava se recuperando e de repente ela piorava. Deus só falava essa palavra para mim, era necessário. Mas Deus também falava para mim que iria valer a pena. Eu não desejo para ninguém, não desejo voltar a passar tudo aquilo que eu passei. Mas eu posso falar hoje que valeu a pena. Porque tudo que Deus faz, Ele faz o melhor. E Ele tem o melhor para cada um de nós nessa noite. E Ele quer que o adoramos. E que nós tenhamos o temor a Ele. A reverência, a obediência. Sabendo que Ele é o nosso Pai. Que Ele nos ama, a ponto de entregar o seu único Filho para morrer na cruz para nos salvar, mas que também Ele é juiz soberano, e um dia Ele irá julgar as nossas decisões. Ananias e Safira, por terem combinado e terem levado a mentira diante de um homem de Deus, eles foram mortos. Muitas pessoas não são mortas como Ananias e Safira, porque Deus está esperando o dia do julgamento. Não espere o dia do julgamento para se arrepender, porque pode ser tarde demais. Mas hoje você tem uma oportunidade de se arrepender, de orar ao Senhor e de colocar a sua vida em ordem, colocar em ordem a sua casa. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, voltar para os caminhos dele e andar no caminho que vai levar você para a eternidade. Quero convidar você a se colocar de pé, para que nós possamos juntos fazer essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, verdadeiro, único Deus. Pai, aqui está cada uma dessas vidas, Pai, cada uma dessas pessoas. Deus, o Senhor conhece, Pai, cada homem, cada mulher que saiu dos seus lares e está aqui hoje. O Senhor conhece cada vida que está ouvindo essa mensagem, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, e cada uma dessas pessoas já ouviu uma ordem do Senhor. Há algo, Pai, que queima dentro do seu coração. Há uma decisão que precisa ser tomada, Senhor. Mas, Senhor Deus, muitas vezes o medo vem. Senhor Deus, o medo tenta impedir, Senhor Deus, que essa pessoa mude, que essa pessoa, Senhor Deus, venha voltar aos caminhos do Senhor, ou que ela venha tomar essa decisão, Pai, de andar no Teu caminho e de fazer a Tua vontade. Mas, Deus, nessa noite eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar em cada um desses corações, Pai, que venha ser transformado, Senhor Deus, cada uma dessas vidas, Pai, que o Senhor tenha liberdade, Pai, de criar em cada um de nós o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos ter temor, Pai, do Senhor. Libera, Pai, sobre essa igreja, sobre essa comunidade, sobre essa cidade, Pai, o temor do Senhor, Pai. Libera, Senhor Deus, o Espírito Santo do Senhor, para agir em cada coração, Pai, quebrando toda barreira, Pai, quebrando tudo aquilo, Pai, que impede, Pai, do Teu Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Deus, nessa noite, o Pai Celestial está aqui, e Ele te chama de braços abertos para você tomar uma decisão, de você andar no caminho do Senhor. Essa noite é uma noite de decisão, de você rever os caminhos que tem andado, se esses caminhos têm sido agradáveis aos olhos do Senhor, se esses caminhos têm te levado a um encontro com Jesus. Qual é o final do caminho que você está percorrendo? A palavra do Senhor nos diz que há caminho que aos olhos dos homens parece perfeito, mas de repente é caminho de morte. O final dele é caminho de morte. Talvez você estava andando por um caminho que parecia tudo perfeito, e você viu desabar, você viu coisas acontecerem que não era esperado. Mas há um momento que você pode tomar uma decisão e voltar para o caminho do Senhor. Um caminho que pode parecer apertado, um caminho que pode parecer não ter saída, mas é um caminho que conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso
Que nós possamos, Pai, viver, Pai, uma vida, Pai, dentro do Teu propósito. Que nós possamos obedecer, Pai, como Noé obedeceu. Um homem que ao receber uma ordem não questionou nenhuma vez, não pediu sinais para o Senhor confirmar se aquilo ali era do Senhor ou não, mas um homem que ao ouvir a Tua voz obedeceu. Que possamos obedecer assim também, Pai, ao Seu chamado. Pai, há pessoas, Senhor Deus, que estão decepcionadas dentro do seu trabalho, dentro de uma empresa, Senhor, mas ficam ali, Senhor Deus, persistem, Senhor Deus, pedindo até para o Senhor para serem mandadas embora, Pai, esperando um dinheiro, Senhor Deus, que o Senhor sabe que não vai dar em nada, mas há uma porta maior, há um propósito, há um plano sobrenatural que o Senhor tem para essa pessoa. Deus traz a paz que ela precisa agora em seu coração. Mostra, Pai, que essa decisão que ela precisa tomar, ela pode tomar nessa noite. E o Senhor vai honrar ela, Pai. O Senhor vai prover na vida dela. Assim como o Senhor proveu na minha vida e não deixou faltar, Pai. Mas eu precisei decidir, precisei tomar uma decisão. Que cada um, Senhor Deus, nessa noite que precisa decidir, voltar aos caminhos do Senhor, que venha, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode se sentar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.